Boa noite, galera. Boa noite, Simon. Boa noite aos 11 espectadores que já estão aí aguardando para começar a conversa esportiva 63. Hoje a gente está aqui com um convidado especial que volta à conversa esportiva, Rodrigo Matar, que trabalhou aí já nos últimos anos na TV Cultura, Band Esportes, Globo, sempre cobrindo automobilismo, não é isso, Rodrigo? Boa noite, obrigado por voltar aí. Boa noite, Álvaro, Matheus, Renato. O assunto não falta. Aliás, GP do Brasil nunca nos decepciona. Interlagos, né, cara? 82 anos de história. E é o que meu filho estava me falando. Por mais que você tente fazer pista moderna, pista nova, com desafio, e algumas pistas até são boas, como Austin, por exemplo, não tem nada igual a Interlagos. Não tem nada igual, absolutamente não tem. Tem uma atmosfera ali que é única. É mágico o que acontece ali. Cara, não tem um GP do Brasil que seja ruim. Não tem. Conta-se nos dedos corridas no GP do Brasil ruins. Essa de 2022 pode não ter sido como a de 12, que para mim é a melhor disparada da história, até mesmo a do ano passado, com aquela recuperação monumental do Lewis Hamilton, mas essa corrida de 22 também é legal e tretas detected, né? Gostamos muito quando acontecem tretas detected, especialmente em final de temporada. Deu uma animada, né? Deu uma movimentada na temporada. Muito bom. E ó, já estamos com uma nova seguidora aqui hoje, a Débora Isaac, que acabou de se inscrever. Obrigado, Débora. Boa noite ao Alexander, nosso velho amigo Alexander. Tá sumido, Alexander. Então a gente tá com os apoiadores aí online, né? O Alexander, a Marilene, só não sei se o Caio tá por aí, né? E a gente vai fazer o sorteio da camisa agora já. Vamos falar aí dos assuntos do dia? Matheus, o que a gente vai falar aí no programa hoje? Opa. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Seja bem-vindo também, Rodrigo Matar aí. Vamos falar muito de Fórmula 1, já abrimos que vai ser um pouco da conversa. Boa noite, Renatinho. Boa noite, fãs da Conversa Esportiva. Live 63 aí no ar. Vamos falar muito da Fórmula 1. Vamos falar também do fim do Brasileirão, fazer as análises, né, dessa última rodada. Vamos falar dos times que foi para a Libertadores, para quem desceu para a segunda divisão também. Vamos falar também do novo campeão da Liga Nacional de Futsal. Corinthians aí bicampeão, conquistando em cima do Atlético de Erechim. Então, a live com bastante assunto e, claro, bastante polêmica, já que é isso que o povo gosta, não, Renato? É isso aí, o homem da polêmica tá aí com a gente hoje, Rodrigo Matar. Seja bem-vindo. Que isso? Vocês querem me jogar na fogueira, né? Aliás, se quiserem que eu entre em polêmica também de Campeonato Brasileiro de Futebol, Seleção brasileira, estamos aí, porque algumas verdades precisam ser ditas aí, viu? Olha só. Bom, a gente vai falar muito então do GP do Brasil, da temporada da Fórmula 1, do recorde do Max Verstappen, do grid para 2023, futuro dos brasileiros, também vamos falar um pouquinho do Brasileirão, futsal, mas a primeira coisa que a gente já vai fazer, e acho que está todo mundo esperando, é o sorteio da rifa aí para a camisa da seleção brasileira, que a gente vai fazer agora. Rodrigo, a gente sorteou aí, vai rifar uma camisa da seleção brasileira aí, com a galera que tá seguindo a conversa esportiva. Muito bem. Camisa oficial aí da Nike pra galera torcer. Bom, então a gente já tá aí com todos os números na tela. Vamos deixar aí um minutinho pra galera se encontrar. Não é isso, Matheus? Quem ainda não sabe qual é o seu número, né? Sim. E aí, Renato, a gente vai usar o sorteador. Boa. Sorteador aí, o site, né? Vai pegar aí um número aleatório de 1 a 100 e vai ser o vencedor. Não vai ter teste não, né? Vamos fazer de cara aí o sorteio, certo? Beleza. Aí depois a gente comunica lá nas nossas redes sociais para quem não pôde assistir. Tirar essa contagem regressiva que tá aqui na frente, pronto. Agora vamos pro sorteador.
Então é isso, hein, galera? Ó, boa sorte a todos. Vai rolar o sorteio. Número 14. Então, 14, que foi a Ana Feijó. Ana Feijó, então, venceu a rifa. É só entrar em contato com o Matheus, escolher aí se quer a camisa feminina mesmo, se quer masculina, tamanho, azul ou amarela. Parabéns, obrigado para todo mundo que participou da rifa. Então é isso aí, já saiu então o vencedor da rifa. Matheus, essa aí foi você que vendeu, né? Pra ela, Sim. né? Sim. Isso aí. Isso. Parabéns, então. Parabéns, Ana. É ganhadora aí. Vou entrar em contato com você e depois é só escolher o número, tamanho, a cor da camisa. E é isso. Matheus tem muita sorte, né? A pessoa que ele vende a rifa... A Foi o pessoa primeiro ganha, a vender tudo e o sorteador foi do meu comprador. Então, tô bem na parada, hein, diretor? Parabéns, Bom, parabéns. Vamos começar então agora realmente o programa. Vamos falar aí com o nosso convidado, nosso Rodrigo Matar. Anos, décadas aí de Fórmula 1. E como ele já falou, GP do Brasil é sempre muito bom. E foi o caso. E já começou bom lá na Sprint Race, não é, meus amigos? Rodrigão, o que você achou aí dessa primeira vitória da carreira do George Russell? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não tinha lugar mais propício para o Russell ganhar a sua primeira corrida, porque é um circuito mítico, né? O Autódromo de Interlagos é algo que vai ficar marcado para ele, acredito, na memória dele como piloto de competição. E digo o seguinte para vocês: primeiro, já fazer por merecer esse triunfo, né? E segundo, é mais piloto que o Lando Norris. Boa. Mais piloto que o Lando Norris. Só não tinha carro. No primeiro ano que pegou um carro que não é também essa maravilha, porque a W13 da Mercedes é um carro que tem seus problemas de desenvolvimento, que enfrentou dificuldades ao longo do campeonato, mas foi melhorando, está melhor que a Ferrari. Né? Vocês viram o andamento do carro, o compromisso com o desgaste de pneu. Esse carro da Mercedes melhorou claramente na segunda metade do campeonato. Eles fizeram um trabalho na fábrica muito bom. E o Russell é um piloto muito talentoso que veio subindo a escadinha. Fórmula 4, Fórmula GP3, GP2 e Fórmula 1, ganhando tudo o que pôde ganhar. Então, por isso que eu já digo que entre os dois novos britânicos, o Lando era muito mais incensado pela imprensa, mas o Russell estava fazendo muito bem o dever de casa. Todo mundo dizia: deem um carro para esse garoto que ele vai mostrar o que ele vale. E já está com 24 anos, é um piloto que está entrando já no estágio, que vai começar a amadurecer, vai ganhar mais corridas em 2023, e daqui a 2, 3 anos, quem sabe, até no máximo, ele já é campeão mundial de Fórmula 1. Talento ele tem, potencial ele tem de sobra para ser campeão mundial de Fórmula 1. A gente teve essa discussão uns programas atrás aí, e foi unânime aqui que a gente acha que o George Russell tem mais talento aí, mais lenha para queimar do que o Lando Norris, né? O Russell é o inglês da vez aí, né? E sem dúvida. Dobradinha da Mercedes, né, Rodrigo? Você acha que a Mercedes, que teve muito problema com o carro no começo da temporada, se encontrou agora no final, para 2023, você acha que eles têm que repensar o projeto do zero ou seguir um caminho do jeito que eles se encontraram agora no final da temporada? Cara, a tua pergunta é muito boa, porque quando você vê que finalmente o esforço foi recompensado, eles devem ter pensado assim: pô, nós já saímos fora da casinha com o carro Zero Pod para 2022. Por que a gente não pode tentar melhorar esse carro? Porque a gente já percebe que o grande problema da Mercedes era o Porpoising na primeira metade do campeonato. Depois da Bélgica, esse problema começou a diminuir e o carro foi ganhando mais confiabilidade e os resultados estão aparecendo. Até cogitou-se a questão hierárquica: mas a Mercedes vai mandar a ordem de equipe. Eu acho que ela fez o certo, deixou os pilotos resolverem entre si,
E ontem o Russell estava melhor que o Hamilton. Embora o Hamilton tenha feito também uma corrida de muito mérito, e eu não vou nem usar o C. Se não houvesse o contato, não vou nem falar disso agora. Mas a dobradinha ia acontecer inevitavelmente, acredito eu. Tá? Então, fez por merecer essa dobradinha, a equipe. É um grande trabalho de evolução de um carro que começou muito mal, né? Era a terceira força mesmo, e agora já está ali nível Ferrari, pegando com a Red Bull, dependendo muito da pista, do contexto da corrida. Então, meus amigos, eu acho que esse conceito do Zero Pod, ele pode ser melhor aplicado para 2023. Podem partir da mesma base? Podem tentar melhorar alguma coisa ali? Não tenha dúvida que eles vão tentar melhorar. E tem capacidade, tem meios para isso, porque vão ter mais horas de túnel de vento, vão poder dispor de mais meios dentro da questão do teto de gastos, coisa que a Red Bull foi punida, né? A Aston Martin também. Então, a Mercedes vai ter que se beneficiar de alguma parte da área tecnológica para no ano que vem ela estar de novo no mesmo patamar da Red Bull. E eu espero, sinceramente, não foi tocado no assunto, mas acho que vocês vão falar também, eu espero, sinceramente, que a Ferrari esteja à altura de uma competição com 3 equipes, pelo menos. Porque, muito embora tenhamos a mudança de regulamento, outra vez foi o confronto entre 2 equipes somente. Com uma ganhando 16 etapas de um campeonato de 21. Na verdade, foi quase que uma corrida de uma equipe, né? É um absurdo a Red Bull ganhar 16 provas no campeonato de 22 etapas. E eu acho, também, eu não sei a opinião de vocês e se vocês já discutiram isso, mas eu acho esse calendário da Fórmula 1 exagerado demais. Então, exagerado demais. Esse aí é um ponto importante, você está, inclusive, antecipando, mas eu acho que a gente já pode até passar realmente para a pauta, para a próxima pauta, que era temporada da Red Bull e o recorde do Max Verstappen, Rodrigo, porque o que, para mim, na minha opinião, é um recorde um tanto quanto artificial, porque justamente numa temporada com tantas corridas e com cada vez mais corridas, você vai ter, consequentemente, mais vitórias, né? E aí o Max, ele bate esse recorde aí, ele chegou a 14 vitórias, pode chegar 34 até 15. Na carreira, né? 34 na carreira. 34. Olha isso. O Álvaro, eu proponho o seguinte raciocínio. A gente sabe que a Fórmula 1 hoje é muito mais negócio do que propriamente esporte. Todo mundo está visando lucro. E o Liberty Media, por ser um grupo dos Estados Unidos, o que ele visa? Mais lucro ainda. Então ele está tentando encaminhar uma Fórmula 1 com uma cara de NASCAR. Só que isso também implica em aumento de custos, né? Como é que você vai ter 2 equipes montando, uma aqui e outra lá em Abu Dhabi, com eventos colados, numa distância monstruosa que você tem que percorrer, levando todos os equipamentos da Fórmula 1 de avião, para chegar num dia ou 2 depois e começar uma puta de uma correria para você montar. Verdade. E o físico dos mecânicos, cara, onde é que fica? Os caras são postos em aviões que são sardinha em lata, não viajam de classe executiva ou de primeira classe. É economy class e se vira nos 30. Você tocou num ponto aí muito importante, que pouco é falado, né? A gente fala muito do piloto, mas a galera que tá ali, toda a equipe que tá ali por trás e que na Mercedes chegou a ser 200 pessoas. E sobretudo, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando em casa, você tem uma insistência da Fórmula 1 em trazer para o calendário mercados que não têm a menor tradição com o esporte e o menor comprometimento com outros fatores. Que aí vão dizer, o Rodrigo tá querendo lacrar quando fala que a Arábia Saudita e o Bahrein violam direitos humanos. Violam, e a gente sabe disso. O próprio Catar, onde vai ser a Copa do Mundo, também é um exímio violador dos direitos humanos. O Oriente Médio maltrata as mulheres, né? Maltrata. Mulher é objeto, é objetificada para o árabe, né? Para o Oriente Médio. É uma verdade, gente. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas é o pessoal com grana, né? É o pessoal do dinheiro. Aí, a Alemanha, que tem a Mercedes, que vai ter a Audi e a Porsche na Fórmula 1, não tem GP.
A França não vai ter corrida. Aí fica tendo corrida na Arábia Saudita, no Catar e Abu Dhabi. E 3 provas nos Estados Unidos, para quê? Money, that's what I want. Já dizia aquela velha canção Beatle. Então, meus amigos, é negócio. O Liberty Media fez da Fórmula 1 um negócio muito baseado naquela política do Bernie Eccleston, que enriqueceu horrores com a Fórmula 1, vendeu o espetáculo a um preço absurdo. E tá aí, todo mundo lucrando. O Liberty Media lucrou, o Bernie lucrou. E as equipes? E os mecânicos? E os trabalhadores? Como é que ficam nessa história toda? Fora a tradição, né? Porque a gente teve esse ano, por exemplo, o drama ali de se teria ou não a corrida de Spa, né? De Spa-Francorchamps, que é tradicionalíssima, né? E tá com os dias contados, dizem. Eu espero que não. Só renovaram por mais um ano e perder uma pista daquela, pelo amor de Deus, cara, seria você dar um tiro no próprio pé da Fórmula 1. É um absurdo. É um absurdo. Eu acho um absurdo. Ou as coisas precisam mudar de alguma forma, sabe? Tem coisas estranhas acontecendo. E outra coisa estranha que está acontecendo. Por que a Andretti não tem vez? Né? Por que não dão chance da Andretti entrar? Isso é bem estranho, porque a gente está falando justamente de um grupo norte-americano, né? Que hoje rege a Fórmula 1, né? Por outro lado, não dão essa abertura para alguém que está tão ligado ali ao automobilismo norte-americano, e é engraçado, né? Porque a Haas não era uma equipe tradicional, nem do automobilismo americano, porque ela cresceu na associação com o Tony Stewart, que é uma lenda da Stock Car americana. E o Gene Haas é um industrial. Só que, claro, ele provou que tinha os meios necessários para montar uma estrutura de Fórmula 1 e o fez. E até que faz um campeonato bem honesto comparado com o de 2021. Sim. É bem que se diga. Com certeza. Muito mais honesto. Até porque saiu do nada, né? Fez 0 pontos em 2021. E melhorou bem esse ano. Mas, aí eu tô contrassenso. O Haas é um industrial. Os Andretti são racers, são cabeça de gasolina. O Mario é um dos maiores pilotos dos Estados Unidos da história. Na minha opinião, dos 3 maiores. Junto com o Dan Gurney e o AJ Foyt. E não podem ter uma equipe de Fórmula 1? Que porra é essa? O que está acontecendo, gente? Eu não entendo. Eu, sinceramente, não estou entendendo a postura da FIA nesse aspecto. Olha o contraste, o contrassenso. Quando abriu-se aquele vestibular e trouxeram um monte de equipe que não tinha capacidade, elas mostraram que não tinham capacidade, foram a Caterham, a Marussia, que virou Virgin, virou Manor, e a Espanha, né? Qual das 3 sobreviveu? As 3 acabaram. Nada. Né? Não estão aí para contar a história. Não estão aí para contar a história. A Haas está aí sobrevivendo porque é cliente da Ferrari e o cara bota dinheiro. Mas também não vai botar dinheiro dele a perder a fundo perdido o resto da vida. Vai que o Gini vai para a terra dos pés juntos. Como é que pode? Né? Tem que pesar os prós e os contras da parada. E é uma franquia que vai ficar fora. Vai entregar para quem a Haas, então? Se o cara um dia acabar falecendo. É um caso diferente da Sauber, que vai ser repassada para a Audi. E a Porsche não tem a parceria de motores, porque o negócio com a Red Bull micou, e eles têm que ver quem é que vão fazer a aliança. Eles só têm 2 alternativas hoje, a Williams ou a Andretti. Né? Ou você faz uma sociedade, compra a parte da Williams, o que é possível, ou associa com a Andretti, que tem a vontade de fazer uma estrutura de Fórmula 1 e alguma coisa está acontecendo que ela não teve o sim da FIA para poder dar o start do projeto, captar recurso, captar patrocínio, contratar pessoal e montar a sua estrutura para correr de Fórmula 1. Porque não se começa uma equipe da noite para o dia. A gente sabe disso. Sim, e 12 equipes é totalmente... dá para pensar em 12 equipes, né? Não é uma grande dificuldade, né? Na verdade, o grande problema da Fórmula 1 chama-se receita dos direitos. Quando você tem 10 equipes, todo mundo lucra. Né? Com 11, o lucro vai diminuir. Isso é uma conta muito simples.
Então, talvez esse seja o ponto de toda a celeuma envolvendo Andretti. É não querer mais uma equipe para repartir a fatia do bolo dos lucros, da premiação do Campeonato Mundial de Construtores, que as pessoas até fazem. Por que as equipes fazem tanta questão de terminar em quarto? Que é o que paga, né? É o que dá paga o muito cheque. bem. Paga muito bem, tá? Não paga pouco, não. Paga muito bem. Muito bem. E, inclusive, a gente vai falar aí, né, que o campeonato... A gente já pode falar agora, inclusive. O campeonato, o segundo lugar, ele ficou um pouco mais aberto depois dessa corrida do Brasil, né? Com a dobradinha da Mercedes. Exatamente, porque são 19 pontos separando. Você tem 44 em jogo 44. na etapa de Abu Dhabi. Dá para a Mercedes virar esse jogo aí. Dá para a Mercedes chegar ao vice-campeonato. E aí, meus amigos, cabeças vão rolar em Maranello. E aí, Matheus? E a Ferrari? É isso que eu ia perguntar agora pro Rodrigo. Rodrigo, já que a gente está falando de temporada, estamos falando do recorde de Max Verstappen, a gente falou muito da Mercedes e da Red Bull, qual o balanço que você faz até agora da temporada, a sua avaliação, quem te surpreendeu, quem te decepcionou, e lá naquela primeira live que a gente teve, a gente estava começando ali da Fórmula 1, a gente apontava a Ferrari como favorita, como o melhor carro, estava vivendo o melhor momento. E eu queria te perguntar, né, o que aconteceu na Ferrari nessa reta final, Rodrigo? O que aconteceu? A Ferrari é o velho casino de sempre, a velha bagunça. Cara, o único momento de paz da Ferrari nos últimos 40 anos foi com direção estrangeira. Sempre que botaram a italianada, tá ruim, né? Com o anão à frente, o Jean Todt, ex-presidente da FIA, a Ferrari viveu o seu maior momento de glória na Fórmula 1 contemporâneo, né? Com os títulos do Schumacher, o Raikkonen campeão, o Massa quase. E aí vem uma pleiade de diretores, Marco Mattiatti, Maurizio Arrivabene, agora o Mattia Binotto. O Mattia Binotto, para mim, é uma personagem de filme tipo Ghostbusters. Vocês lembram do Ghostbusters ter aquele cientista, o Egon? Eu falo, vai à caça de fantasma, eu coloco isso em italiano, prende la caccia di fantasmi, prego. Eu sacanei o Binotto, porque eu acho que o Binotto não tem perfil para ser chefe de equipe. Mas a Ferrari entregou a chefia da equipe a ele. Eu acho que ele não corresponde. E pelo visto, está sendo feita a transição silenciosa para uma demissão do Binotto e a entrada de uma outra personagem. Agora, quem? Um nome que eu sei que está participando dessa possível negociação para ascender a Fórmula 1 chama-se Antonello Coletta. O Antonello Coletta é o diretor de GT, do programa Ferrari Competizione, que o Daniel Serra trabalha para a marca de Maranello. E é um programa muito bem gerenciado. Talvez seja o único programa da Ferrari hoje que funciona. É o Ferrari Competizione de GT, que é o que vai ser remanejado para ser a estrutura do WEC, do Hypercar, a partir do ano que vem, e Le Mans também, né? E que muita gente também especulou se ia ter piloto da Fórmula 1. Não terá piloto da Fórmula 1, o projeto. Vão ser os pilotos de GT mesmo, tá? Então, esqueçam Leclerc, esqueçam Sainz, Giovinazzi. Não terá ninguém Fórmula 1 andando de Ferrari no WEC em Le Mans ano que vem, não. Mas a Ferrari, ela se contamina por essas crises. Ela não sabe gerenciar as suas próprias crises. E os caras batem cabeça, isso se reflete nos erros de estratégia, as decisões erradas de corridas, inúmeras decisões erradas de corrida. Os safety cars ontem salvaram o Leclerc de um desastre, porque o cara foi o único que largou de pneu médio. E aí tomou aquele totó do Lando Norris, trocaram de pneu e o cara veio descascando, porque ele acabou com a obrigatoriedade de usar os dois compostos e depois veio bem na corrida. Eu não sei nem como ele conseguiu chegar na quarta posição. E na sexta, Rodrigo, que colocaram o pneu de chuva nele. É terrível, é terrível. Um erro atrás do outro. A temporada é uma comédia de erros. E gozado, mais com o Leclerc do que com o Carlos Sainz. Eu acho que o Carlos Sainz é um piloto até que sabe lidar melhor com a equipe, é um cara inteligente, é rápido,
ganhou sua primeira corrida com muito merecimento. Eu acho que merecia ser melhor observado para o futuro. Mas tem mais experiência também, né, Rodrigo? Tem um pouquinho mais de estrada, tem um pouquinho mais de maturidade que o Leclerc na Fórmula 1. Eu acho que ao Leclerc está faltando o principal, o estofo de campeão. Pelo visto, parece que o Monegasco não tem estofo de campeão. Mas será que ele não tem, ou a Ferrari atrapalha muito ele, e ele acaba se contaminando com tantos erros? Eu não enxergo no Leclerc um campeão mundial de Fórmula 1. Eu vejo isso no Russell. Opa! No Leclerc eu não enxergo. Não consigo enxergar. Sincero, honestamente, tem um hype em torno dele. Eu posso estar exagerando, tá? Pode ser uma impressão errada da minha parte. Mas o que me passa é que ele não terá sucesso como piloto de Fórmula 1, como o Ricardo não teve. O que é uma pena. Pelo carisma, pela pessoa que é o Ricardo. E já que o Matheus perguntou, para mim é disparada a grande decepção do campeonato. É a performance horrorosa do Daniel Ricciardo na McLaren. Não vai deixar saudade da McLaren. Não vai. E a McLaren é, das equipes, a minha decepção do ano. Eu esperava a McLaren mais à frente, brigando com os dois pilotos, e ela faz uma fumaça maior com o Norris, e o Ricardo esquece. O retrato da temporada dele foi a cagada de ontem na primeira volta. É a cereja de um bolo fecal do Daniel Ricciardo. Desculpe eu falar isso, mas para mim a temporada dele se compara a isso. É muito abaixo do que a gente podia imaginar de um cara com o cacife do Ricardo. Eu lamento muito que a carreira dele tenha ido com uma espiral tão descendente e fruto de decisão errada dele trocar a Red Bull pela Renault. Pois é. Ele quis evitar o confronto com o Max Verstappen. Dizem que agora ele vai voltar, Rodrigo, como piloto de teste da... É o que dizem, é o que estão dizendo. E eu não sei se vai ser uma boa para ele não, mas enfim, vai voltar com o rabo entre as pernas, engolindo um monte de sapo. Fazer o quê? Decisão errada. É verdade. Faz parte. Fica quase que sem opções. Agora a gente falou do Leclerc, Rodrigo, e tem uma briga muito boa aí pelo vice-campeonato mundial, né, que está absolutamente aberto. Leclerc e Pérez vão chegar com 290 pontos. Lembra muito até o ano passado, né, que a gente tinha dois pilotos chegando com a mesma pontuação. Empatados. Só que agora não é para decidir o campeão, é para decidir o vice, né? E o Russell tem tava até fazendo essas contas ontem, ele voltou para a briga, assim. Se ele ganhar e os outros dois, às vezes, baterem logo na primeira volta e saírem da corrida, e o Russell ganhar a corrida, né? Ele passa o Leclerc e o Pérez. Ele teria que fazer o ponto da melhor volta também. O ponto da melhor volta também. Aí ele ficaria com 291 e seria o vice-campeão, o que seria absolutamente inusitado. Sim. Eu acho que pela circunstância do campeonato, nesse momento eu daria o vice para o Leclerc. Nesse momento. Mas, por equipamento, a tendência é que seja o Pérez, apesar de toda a torta de climão que foi servida ontem com gosto na Red Bull. É uma equipe que é competentíssima. Isso é indiscutível, né, gente? 6 vezes campeã de pilotos, 5 vezes campeão mundial de construtores. Uma equipe independente, né? De um industrial recém-falecido, Didi Mateschitz, que comprou a Jaguar, que era Stewart. Quer dizer, salvou a Fórmula 1 também de perder 2 escuderias, porque ele também comprou a Minardi, que virou a Toro Rosso, agora a AlphaTauri. Então, o Mateschitz tem um mérito muito grande dentro da Fórmula 1, como empresário, como homem de visão. O grande problema da Red Bull são 3. Christian Horner, Helmut Marko e Max Verstappen. Olha só, polêmico, hein, Rodrigo? O Max Verstappen, para mim, é um problema pelo seguinte, tá? Deixa eu tentar explicar por que eu acho que ele é um problema. A partir do momento que a equipe pegou ele lá da Toro Rosso e trouxe ele para Red Bull, e o cara já ganha na primeira corrida, e a mentalidade que já foi incutida no Max, desde o kart, que ele tem que ser sempre o primeiro e nunca se contentar em ser o segundo, o que é uma máxima muito Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna também dizia isso, que o segundo é o primeiro perdedor e não sem razão, porque você só vai lembrar do primeiro colocado, logicamente, é o cara da glória, é o cara do mérito. Ninguém olha para o piloto que está lá em 18º. Ninguém olha. Rodrigo, mas deixa eu pegar o gancho do que você falou agora, porque o pessoal tá lembrando até muito na internet do seguinte:
do Senna, do Ayrton Senna em 91, quando ele já campeão mundial, deixa o seu companheiro de equipe vencer a última corrida. E faltou isso pro Max Verstappen numa situação talvez até mais importante para a Red Bull, porque hoje, se o Verstappen deixa o Pérez passar, o Pérez estaria em segundo lugar e chegaria na última corrida com vantagem em relação ao Leclerc. Hoje o Leclerc tem a vantagem porque tem uma vitória a mais. Sim. Faltou ali pro Verstappen assim, até essa humildade? Ah, não, ele não tem humildade nenhuma. Ele não tem humildade nenhuma. Mas deixa eu lembrar uma história. O Ayrton entregou aquela posição pro Becker contrafeito. Tá? Ele não queria entregar a vitória pro Becker. Isso foi combinado. O Ron falou, se houver de a gente estar em primeiro ou segundo, no final você dá a posição. É mais ou menos como a história da Áustria 2002, só que a Áustria 2002, Schumacher e Rubens, é um escândalo. Hoje é um sim, hoje escândalo não. que aconteceu. Aquilo é uma vergonha, tá? Mas eu acho que o que mais me incomoda naquela história do Senna e do Berger não é nem a tirada de pé do Ayrton, eu sabia do Galvão. Esse aí pegou muito mal. Pegou muito mal. Muito mal. Pegou muito mal. E o GP do Brasil é uma outra circunstância, Álvaro, Matheus, Renato e vocês que estão assistindo em casa, é uma outra circunstância porque a equipe pediu, o Max não deu passagem e veio dizer tudo aquilo que ele disse no rádio. Que vocês sabem a razão, porque eu não vou, pronto, acabou. Qual foi essa razão, será, hein? Reza a lenda que teria sido uma nelsinhada do Sérgio Pérez, que parece que a Red Bull combinou para o Sérgio bater de propósito em Monte Carlo, na entrada da Virage Portier, que você vem para o túnel. Sim. Né? Sim. E aí, essa batida foi mal calculada, a pista foi bloqueada, deu bandeira vermelha, o Leclerc ficou com a pole, e o pior, o Pérez ganhou a corrida. Né? O Verstappen foi segundo e o Pérez venceu o GP de Mônaco. Então, acho que isso foi um episódio mal digerido pelo Verstappen. E ontem ele resolveu dar o troco. E acho que da pior forma, porque o Verstappen mostrou não só falta de humildade, como falta de inteligência e uma enorme arrogância. Enorme arrogância. É muito diferente do comportamento do Hamilton. Que o Hamilton ontem aceitou a derrota para o George Russell. Percebeu que o Russell era superior na corrida e não ameaçou o domínio do companheiro de equipe dele. O Verstappen pode ter prejudicado, sim, o vice do Sérgio Pérez, que está em risco agora. Né? E o Sérgio Pérez fala uma meia-verdade, né, gente? Porque o Verstappen é bicampeão por muito mérito dele, Verstappen, tá? Claro. O Pérez ajudou muito em Abu Dhabi, mas só em Abu Dhabi, na minha opinião. Não é piloto também para ficar roubando ponto do Bottas, para ficar roubando ponto do Lewis, para ficar roubando ponto do Leclerc, tudo quanto é corrida, porque ele não faz isso. É um piloto bom, e não passa disso. Não é um fenômeno como o Russell pode vir a ser, como o Lando Norris, se tiver um carro melhor, poderá ser. Não é um Verstappen, não é um Hamilton, não é campeão, é segundão. E ponto. Aceitem que dói menos. E acho que ele também aceitou. Mas ele fala uma meia-verdade, porque ele ajudou bastante o Verstappen. Mas não tropo, né? Não ajudou tanto assim, não. Não ajudou tanto. Cara, quem tem 14 vitórias no campeonato é o Pérez ou é o Verstappen? Não, esse ano o Verstappen seria campeão, mesmo de qualquer jeito. Se não tivesse companheiro de equipe, qualquer coisa que fosse. Esse ano aí não tem nem uma sombra do Verstappen, se fosse uma cópia do Verstappen, guiando o outro carro da Red Bull, a cópia ia ser vice do Verstappen. Tá? Só que eu proponho uma outra reflexão. Vocês estão vendo a diferença entre os dois últimos campeões mundiais, né? Uhum. De trato, de Hamilton, de comportamento, de postura, exatamente. Trato, de comportamento, de postura, sabe? Diante das adversidades. E outra coisa, ele ontem, Verstappen, deu a entender que talvez tenha feito aquela manobra de ultrapassagem para cima do Hamilton no Senna, propositalmente.
Tava na cara. Proposital. E eu não duvido, porque ele é o cara que mais joga carro em cima dos outros. Ele é sujo. O Verstappen é sujo. O Stroll é outro. O Stroll daqui a pouco tá matando um aí. O Stroll é maluco, né? O Stroll é maluco. É louco. É o brinquedinho do papai, né? Daqui a pouco a gente vai falar do grid de 2023, hein? Falar aí dos pilotos que estão aí. Mas, meus amigos, antes de passar para essa pauta, ainda sobre a confusão, Renato, quer comentar aí alguma coisa? Vou pedir pro Rodrigo fazer para quem não assistiu a corrida, um resuminho aí da corrida. Já que a gente já começou a falar das tretas. Então, foi um festival de besteiras no começo, né? Primeiro a do Ricardo no Magnussen, provocando logo um safety car. Depois teve os toques, né? Na mesma volta, do Max com o Hamilton e depois o Norris para cima do Leclerc. Foram dois os pilotos prejudicados. O Verstappen bateu e foi prejudicado porque quebrou a asa. E o Leclerc foi tirado da pista. E aí o Max e o Norris acabaram penalizados. A Mercedes dominou praticamente a corrida inteira. O Hamilton fez uma corrida de recuperação monumental. E depois, com a quebra do carro do Norris, já perto do final, o pelotão deu uma aproximada. Alguns outros pilotos conseguiram recuperar posições na prova de forma brilhante. Acho que outro piloto excepcional ontem foi o Alonso. Boa. O Alonso, quando o carro dele não quebra, ele mostra que ele é disparado o melhor piloto da Fórmula 1. E é a minha opinião, tá? Eu acho o Alonso o melhor piloto mais completo da Fórmula 1. O cara ainda tá guiando, que tá guiando com 41 anos de idade. Olha, chapéu. Tiro o meu chapéu pro Fernando Alonso. Quebrou em 9 etapas, não é isso? Quebrou em 9 etapas, o cara não desiste. Ele é foda. É foda. Eu sou fã dele, já desde a época da Renault. E o Pérez foi perdendo performance no final da prova, que estava com o pneu médio, foi ultrapassado pelo Sainz, primeiro pelo Lewis, né? Pelo Sainz, pelo Leclerc, foi reação em cadeia. Quando chegou o Verstappen passou alegremente e foi embora. E não deu a passagem pro Sérgio Pérez, e aí tretas detected, e o pós-prova foi mais quente do que a própria corrida. Gente, o GP do Brasil nunca decepciona, sensacional. E teve o Leclerc que também pediu, né, posição. Também não foi atendido. Gostamos. Ou seja, os companheiros de equipe aí... Ontem estavam numa de, tipo, não vou te ajudar, não. Bom, já que a gente tá falando de companheiros de equipe, vamos discutir como é que ficou aí 2023, né? Porque a gente já tem 18 dos 20 assentos definidos aí, né? A Red Bull, ela vai com esse clima gostoso aí pra 2023. Mudou nada. A Ferrari também vai com esse climazinho pra 2023, né? E dessas três equipes maiores, né? Das grandes equipes da atualidade, a Mercedes, nenhuma das três mudou aí de piloto. A Mercedes vai com uma dupla mais entrosada, Rodrigo? Ou você acha mais homogênea. Eu acho a mais homogênea. É a mais homogênea. Bom, tem o grande recordista de vitórias e tem um futuro campeão do mundo. Então a Mercedes ela está dando passos importantes para reconduzir-se ao topo da Fórmula 1 e acho que vai demorar menos tempo do que se imagina. Red Bull e Ferrari vão ter que administrar suas crises, né? Então, das equipes de ponta, acho que a Mercedes é a equipe que deverá ter a dupla mais homogênea, mas tudo também vai depender se o W14 for um carro à altura do que se espera. Se for o carro à altura do que se espera, vai ser a equipe a ser batida em 2023, na minha opinião, porque ela tem capacidade e, para mim, tem a melhor dupla de pilotos do grid. McLaren com Norris e Piastri depois de toda a polêmica aí do Piastri. Cara, a McLaren vai ter que se reinventar, né? Vai ter que acertar esse carro. O Norris é um piloto talentoso, mas repito o que eu já disse aqui na live, é superestimado. O Russell é melhor que ele. E o Piastri está cercado de uma expectativa assim, muito positiva, mas por outro lado ele queimou feio o filme dele, né? Então é um piloto que já entra, muita gente vai ficar com o pé atrás com o Piastri, mas eu espero que ele faça um bom campeonato e que seja um competidor no nível do Norris, que não perca tantos décimos de segunda em classificação, porque o primeiro comparativo que um piloto tem que ter é o próprio companheiro de equipe. Verdade, isso aí é um então, ponto se o Piastri muito já importante. começar levando o pau do Norris, os dias dele na Fórmula 1 não vão durar muito. E o Norris não é um companheiro de equipe assim que vai amaciar.
Não vai amaciar para ninguém, não. Nem um pouco. Nem um pouco. O Norris, ele tem aquele jeito meu songamonga. Cuidado. E a Alpine mais francesa que nunca com Gasly e Ocon. O bicho vai Cara, pegar aí, hein? Aí eu gosto dessa dupla. Uhum. Eu gosto dessa dupla. Vamos ver como é que o Gasly se sai livre das amarras do grupo Red Bull. Eu acho ele um bom piloto. O Ocon também é. É uma dupla interessante. Acho que podem, se a Alpine acertar o seu carro, se o A523 for um bom carro, a Alpine vai bater pau a pau com a McLaren pelo 4º lugar do Mundial de Construtores. E se for melhor ainda que a encomenda, quem sabe uma equipe para brigar lá na frente. Porque o nosso desejo é ter 3 ou mais times brigando por título. Com certeza. E a Alpine é um investimento de um grupo que não tem cliente mais na Fórmula 1, né? A Renault trabalha para ela somente. Então concentra os esforços e a dupla é boa. Eu gosto dos dois. Bottas e Ju, eles podem entregar mais em 2023 na Alfa Romeo? Eu não sei, porque já vai ser a transição para a Audi, né? É o último ano da Alfa. Que seja um ano digno, né? O Joe não é bobo. Eu acho que ele fez corridas boas. O Bottas deixou a desejar em várias etapas do campeonato. Fez um primeiro início de temporada muito bom, muito sólido. O carro começou bem e decaiu. Porque as outras equipes evoluíram. Então a Alfa precisa trabalhar melhor a parte técnica. Mas é uma equipe que tem um cara experiente, que funcionou. A dupla parecia um tanto quanto inusitada, né? Você tem um chinês e um finlandês, que é sempre uma dificuldade de idioma. Verdade. Mas acho que o Joe tá aprendendo bem e não é bobo, não. O Joe é rápido. O Joe vai ficar mais um tempinho na Fórmula 1. Talvez uns 4, 5, 6 anos aí com o piloto na categoria máxima, ele vai ter espaço. E a Alfa, qual é a sua expectativa para a Alfa Tauri com Tsunoda e De Vries? Cara, o De Vries é um pilotaço, talentosíssimo, andou bem no WEC, foi campeão da Fórmula E. Vão ter que acertar a parte técnica também, porque o carro da Alfa Tauri esse ano é pior do que o do ano passado. O Tsunoda, difícil, né? Difícil. Eu acho que ele tá pela bola 7. Sincero, honestamente, não vejo o Tsunoda com muito futuro na Fórmula 1, não. Tinha muito da Honda pela permanência dele. Se a Honda voltar, que é um papo corrente para o regulamento de 26, aí sim talvez ele tenha uma sobrevida. Mas se não voltar, acho que o Tsunoda perde para um Liam Lawson ou para um Enzo Fittipaldi da vida. Vamos falar do futuro dos brasileiros senhores, daqui a pouquinho. Futuro dos Isso é bom. brasileiros. Senhores. Futuro dos brasileiros é a próxima pauta. E lembrando que o Exatamente. Tsunoda, assim como a Honda, japoneses, né? Só para contextualizar aí. A Aston Martin com Alonso e Stroll. Entrou na Cara- roubada, Rodrigo? O Alonso? Cara, não sei. A gente tem que ver se o AMR23, se o carro do próximo ano, ele vai ser melhor que esse que está terminando o campeonato, que já é melhor que a versão inicial do carro da Aston Martin. Para mim, foi o carro que evoluiu. A Aston Martin evoluiu. Acho que o grande problema da Aston Martin é ter o filho do dono ali correndo. É um problema. Mas é um pessoal dedicado. Mike Crack é um cara que conhece das coisas. O pessoal da engenharia é competente. Era o pessoal da Racing Point, né? Que era um pessoal que trabalhava muito bem. Uhum. Tem gente boa lá. O grande problema do Alonso é a personalidade dele. Pilotando ele é fantástico. Eu acabei de elogiar o Alonso. Mas ele fora da pista, ele é o cara mais complicado de se lidar. De todos que eu conheci da Fórmula 1, acompanhando a Fórmula 1 desde 78, para mim é o piloto mais casca grossa. Nesse sentido de relacionamento. Ele é pior que o Prost. O Prost era muito político. O Alonso, ele não sabe ser político. Né? Vocês lembram do que ele fez de P2 Engine e todas as coisas que ele falava? Fez a Honda sair da McLaren. Sim. Então ele é um cara que carrega uma atmosfera um tanto quanto nociva. Mas, inegavelmente, é um piloto tremendamente competente. E o Drogovic está ali para uma salvaguarda.
ou o Stoffel Van Dorn, que torna-se um problema para o Drogovic a entrada do Stoffel Van Dorn com o piloto reserva, porque o Stoffel Van Dorn tem mais experiência que o piloto brasileiro. Isso a gente não pode também tapar o sol com a peneira, né, gente? Torcedores, calma. Tá? Antes que alguém me apedreje. Tá? E isso é normal, porque a gente, hoje em dia, não pode dar opinião e falar de piloto brasileiro, como no A Mil por Hora, no meu canal no YouTube, eu disse, a Haas fez certo em não trazer o Pietro Fittipaldi para esse carro do atual regulamento e recrutar de volta o Magnussen. Sim, porque o E Magnussen tem muito mais experiência, né? Conhecia o carro. Está provado que ela acertou. Está provado que ela acertou na sua opção. E o Pietro não vai ser titular da equipe de novo. Sim. Não vai. Gente, só porque brasileiro vai ter que satisfazer o capricho da gente? Não. Ponto. Não. Então, simplesmente, Rodrigo, e a Haas... Simplesmente vem que ele não está pronto. E a Haas vai trazer o Hülkenberg de volta, o que eu acho um erro. Eu acho um erro. É um piloto já envelhecido, não estava em atividade, tem experiência? Tem. Mas vai para outra categoria, cara. Vai para o WEC, vai para a Indy, vai fazer outra coisa. Fórmula 1 não vai ganhar mais nada. Porra, esse carro podia ser entregue para o Callum Ilott, podia ser entregue para o Colton Herta, para o Kyle Kirkwood, para qualquer um da Indy. Qualquer cara bom da Indy. Pato Ward. Só que não dão a porra da superlicença para piloto americano, por quê? Qual o problema? O que a Fórmula Indy tem de tão pior que um piloto dela não pode ser qualificado para andar de Fórmula 1? Efeito Michael Andretti? Eu discordo. Então tem um critério errado da FIA. Ela está privilegiando demais as categorias dela. Ok, é uma opção da FIA. Mas você desqualificar a Fórmula Indy eu acho errado. E começa a isolar um pouco a Fórmula... Exato. E aí a Williams vai trazer uma solução americana para a categoria por conta de uma pressão do Liberty Media, que é ter um piloto estadunidense do grid, que vai ser o Logan Sargent, que também não é a melhor escolha do pacote para ser o companheiro de equipe do Albon, porque o Jack Durham é melhor que ele, o Theo Pourchaire é melhor que ele. Vai ter uns 3 ou 4 pilotos da Fórmula 2 melhores que o Logan Sargent. Mas o Logan Sargent vem com respaldo do Liberty Media, que certamente influenciou junto ao Dorilton e ao Joss Capito, para que ele seja o piloto titular. Ele está cumprindo todos os pré-requisitos. É gozado isso, né? O Logan Sargent pode cumprir os pré-requisitos para superlicença. O Colton Herta, o Pato Ward e o Alex Palou nem fudendo, né? Sim. Fia. Acho que o Max Wilson chegou até a comentar isso aí na transmissão. Exato. Tá vendo? Ô, Rodrigo, voltando um pouquinho na Haas, o Schumacher você não manteria? Não, eu manteria. Só que, claro, ele bateu muito. Ele deu prejuízo para a equipe. Né? É um piloto que tem um sobrenome pesadíssimo. Né? E vou falar uma coisa para vocês. Eu já sei onde ele vai estar em 23. Opa! Vai falar pra gente com exclusividade? Piloto reserva da Mercedes. Olha aí. Opa. E vai ser preparado para ser o substituto do Hamilton. Caramba, o Hamilton não vai ficar lá. O Hamilton não vai ficar lá muito tempo. O Mick fica ali como piloto de teste de desenvolvimento, simulador, 2 anos, tá lá na Fórmula 1 outra vez. O Toto Wolff já disse que quer o Mick. Então, acho que é meio caminho andado para que isso aconteça. O Mick já não vai ter mais vínculo com a Ferrari, ele vai ser absorvido pela Mercedes. É uma escolha natural, eu acho. O De Vries, que era o piloto da Mercedes, não vai para a AlphaTauri? Eles não vão precisar de alguém? Esse alguém é o Mick Schumacher. Tá escrito. É isso aí. Interessantíssimo, hein? Bom, Renato, quer perguntar do teto de gastos, então? Antes da gente falar dos brasileiros? Vou perguntar aqui. Tem 2 perguntas. É isso aí. Explicar pra gente, Rodrigo, um pouquinho sobre essa dúvida que muita gente tem sobre o teto de gastos da Fórmula 1, essa punição que a Red Bull e a Aston Martin sofreram. É justa? Não é? É muito pouco? Poderia ser maior? Bom, em primeiro lugar, o teto de gastos foi implantado para que as equipes não estourassem cotas absurdas de gastos com Fórmula 1. E hoje você tem cada vez menos testes de pista. Você tem 2 sessões de pré-temporada somente. Você bota carro para andar
só sexta-feira de cada grande prêmio, e a maioria dos trabalhos hoje é feita pelos simuladores. E eu achei a desculpa da Red Bull demasiadamente esfarrapada na questão do gasto com alimentação dentro da fábrica Milton Keynes para justificar o estouro do teto de gasto. Eu acho que eles fizeram além da conta na parte técnica e não querem admitir. E a Aston a mesma coisa. Acho que a multa é irrisória, é xixi de cachorro, é dinheiro de pinga para essas equipes. A FIA meteu os pés pelas mãos. Eu acho que a punição foi branda demais. Porque se você tem uma regra e ela é violada, tem que haver uma punição à altura da violação da regra. Senão você abre um precedente, né? Mas foi com alimentação. Cara, não interessa se foi com alimentação, se foi com xerox, se foi com trabalhos no computador, cardicam, o cacete A4, se foi com motoboy, não interessa. O teto de gastos existe para ser respeitado. Por que vocês acham que a Ferrari foi pulverizar o seu orçamento bancando o programa de Hypercar no Endurance? Porque lá não tem teto de gasto. Entenderam, meus camaradas? Tem uma limitação de horas de treino, de pré-temporada, né? Até a homologação do carro, eles podem andar o tanto quanto quiserem para desenvolver. A partir do momento que o carro é homologado, você tem um número X de dias de teste. E você tem que cumprir o número X de dia de teste. E acabou. Vocês entenderam? Na Fórmula 1, você não tem esses X dias de teste. O trabalho é todo, como disse, simulador. 2 sessões de treino de pré-temporada e boa. É o que temos. Se um carro nasce errado, ele vai continuar errado. Até a FIA autorizar você fazer o upgrade. Até a FIA poder autorizar mais horas de túnel de vento, até mais horas de pesquisa. Porque tudo agora é controlado. Né? Exatamente para não estourar o teto de gastos. E dona Red Bull, dona Red Bull. Te contar, gente, uma equipe que tinha tudo para ser simpática e não é. Lamento muito. É isso aí. Você não acha que abre um precedente para outras equipes? Claro! Estourarem Claro que abre, mas aí que sirva de lição para que ninguém faça o que a Red Bull e a Aston Martin fizeram. Porque senão a FIA vai perder o controle sobre essa história. O grande problema é a FIA perder o controle sobre tudo isso. Esse é o meu medo. E ela está entregue na mão de um cara, que é o saudita lá, o Mohammed bin Sulayem, que, sei lá, não levo muita fé nesse cara como presidente da FIA, não. Nem Não eu. levo, não. Nem eu. Ô, Rodrigo, Sim. ainda que a FIA não está com muita implicância com o Gasly, não? Talvez, né? Mas se bem que dessa vez a punição veio e não tiraram o ponto da carteira. Mas acho Pois sacanagem o que estão fazendo com ele. O que fizeram no Japão foi uma vergonha. Não, Sim. aquilo ali foi absurdo. Mas falando- O piloto, Aquilo ali foi piloto absurdo. perde ponto na carteira porque eles puseram o raio do tratorzinho? Eles queriam que ele fizesse o quê? Aquilo ali foi um absurdo. Uma vergonha aquilo. E o Stroll faz o que faz e... O Verstappen faz o que faz e não acontece nada. Pois é. Agora, Peraí, né? vamos falar então dos brasileiros. Não teremos brasileiro em 2023 como piloto, titular. mas teremos, né, Renato, brasileiros na Fórmula 1, né? Brasileiro na Fórmula 1. Isso. Enzo Fittipaldi, Rodrigo Matar. Enzo Fittipaldi conseguiu um contrato aí com a farmacêutica brasileira, que vai patrocinar. Agora ele é piloto de teste, né, de desenvolvimento também da Red Bull. E aí, o que tu acha? Cara, eu acho que o Enzo foi uma gratíssima surpresa na Fórmula 2 esse ano. Eu não imaginava, não esperava que ele fosse andar tão bem, sincero, honestamente. Aproveitou muito bem a oportunidade, mas ele tem que saber que ali é um ambiente muito predatório. A Red Bull, ela se desfaz de piloto como quem troca de roupa íntima. Né? Basta ver quantos passaram por lá e ela descartou. Eu espero que o Enzo não seja mais um. O apoio da Eurofarma é importante, complementa com o Banco do Brasil, com a Claro, enfim, todos os apoiadores dele, a Fórmula 2, e devem garanti-lo numa equipe de ponta. Estão falando da Carlin, não é oficial, mas tudo indica que pode ser a Carlin.
E será o nosso piloto ali, porque o Bortoleto agora vai para a Fórmula 3, vai dar o passo. E o Collet, vamos ver se o Collet vai subir para a Fórmula 2 também, que é outro piloto que a gente espera, que está linkado ao Alpine, que tem alguma oportunidade. Com relação ao Drogovic, o grande risco do Felipe é a chegada do Stoffel Van Dorn, implica em ter uma sombra de um piloto com muita experiência, que esteve na Fórmula 1, que é o atual campeão da Fórmula E, que correrá na Fórmula E, mais uma vez, agora por uma outra equipe, pela Penske, que já esteve no WEC também, com relativo sucesso. Então, para o Felipe é um desafio. E vai ser difícil para ele até conseguir andar em outro campeonato, na própria Fórmula E e também na Indy, porque não tem vaga. A própria Fórmula Indy, onde é que ele iria correr agora? Ele não pode correr na Fórmula 2 de novo, né? Por ser o campeão. Uma equipe tem vaga. Não, na Fórmula 2 ele não pode mais correr, porque nenhum campeão pode continuar na categoria. Uma equipe na Indy tem vaga. É a Ganassi. O carro 10. Não, o carro do Johnson. Ah, o 48. O Johnson vai fazer só os ovais. Se fizer, né? Que não foi oficializado ainda. Tem um carro vago. Ou é o Latifi, que também está prospectando ir para a Indy. Tem uma possibilidade de Dale Coyne também para o Latifi, acredito, até que seja até mais viável. O dinheiro dele lá seria muito bem-vindo. Mas, por talento, se eu sou o Chip Ganassi, eu pego o Drogovic, chamo para uma conversa e contrato esse cara para fazer um ano de Fórmula Indy. Eu acho que ele ia fazer um belo campeonato. Poderia ser melhor do que fez o Marcus Ericsson em sua trajetória na IndyCar, porque é mais piloto. O Felipe mostrou isso. E não é porque é brasileiro, não. Mas ele é talentosíssimo. E quando um cara como Roberto Moreno deu entrevista recentemente na Bandeirantes, fala que há 6 anos ele viu o Drogovic andar e olhou e falou, esse cara é bom. E o Moreno tem faro, tem feeling. É porque é bom mesmo. Comparando os dois, Rodrigo, Drogovic e o Enzo Fittipaldi, qual a diferença e característica de um do outro? E mais, complementando sua pergunta, Renato, qual hoje você vê que tem mais chance de ser piloto da Fórmula 1? Primeiro. O Felipe naturalmente pelo cartel já mais bem sucedido, pela experiência, pelo caráter. Eu acho que é um piloto centrado, maduro, está amadurecendo bastante. Essa vinda dele para a MP foi um achado, né? Ele fez a equipe trabalhar para o campeonato para ele, foi muito superior ao companheiro de equipe, que era o Novalak, não é isso? Clément Novalak. Não teve nem comparação com o Clément Novalak. Foi covardia, um ano de muita superioridade do Felipe. E muito bom porque ele saiu desacreditado da Hyundai Virtuose, voltou para o antigo ninho, onde ele tinha corrido no primeiro ano e feito uma excepcional temporada, e ele superou toda e qualquer expectativa e foi campeão com muita autoridade. Aí dirão os do contra, mas o grid era pior, não tinha Kyle Walsh, não tinha Oscar Piastri. Eu respondo com o seguinte, beijinho no ombro pro recalque que passa longe. Campeão e ponto. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Como piloto você acredita que só não conseguindo ali o lugar na Fórmula Indy, ficando só como piloto de teste hoje da Aston Martin, ele tem possibilidades de ser um piloto em 2024 ou 2025 talvez, não na Aston, mas talvez até em outras equipes da Fórmula 1? Eu acho até que na própria Aston, porque também o Fernando Alonso não vai durar muito, né? Vai chegar uma hora que o Alonso vai perceber que o tempo dele passou e ele vai parar. É inevitável. Acho até que ele tem muita entrega. Elogiei e continuarei elogiando o Alonso. Mas assim, contratos também existem para serem quebrados. O filhinho do papai não sai, né? De forma alguma. E agora vai ser uma disputa. Agora acho que não teremos mais dúvidas quem é o pior piloto do grid da Fórmula 1, né? Sem o Latifi, sobra quem? Stroll, né? O canadense vai ficar sozinho nessa, sem o seu outro amigo canadense. Exatamente. Obrigado ao Marcos Fera. Marcos Afera. Começou a seguir aí a gente. Obrigado, Marcos. Cara, bem legal. A gente fez aí o sorteio. Acabou até esquecendo de falar,
meus amigos, que a gente vai ter transmissão todo dia durante a primeira semana de Copa do Mundo. Essa outra novidade que a gente ia trazer aí também na live de hoje. Todo dia de Copa, Rodrigo. Matar, se você quiser Sim. saber o que está rolando, é só colar na Conversa Esportiva. Boa. Aliás, Pergunta pro Rodrigo, Álvaro, o que ele acha aí da Copa do Mundo? Quem é o favorito? Azarão? eu ia dar uns pitacos sobre futebol, se vocês me permitem. Opa, Não, fica à claro. vontade. Então, cara, pela primeira vez na minha vida, essa é a Copa do Mundo mais atípica de todos os tempos. Uhum. Pela mudança do calendário e outra. A motivação do torcedor brasileiro é zero, é pé de zero. Pode ser que exista um envolvimento, mas tal como no passado, pintar muro, pintar rua, botar bandeira, cara, acabou isso. Porque a seleção, ela é um reflexo do que aconteceu. Eu não queria falar desse assunto, mas é inevitável. Pode trazer aqui, a gente não tem problema com nenhum assunto. Eu acho que é um Nada a reflexo ver. do que a gente viveu nesses últimos anos no país. Porque as cores da camisa de seleção não são só dessa turma que está aí fazendo baderna na rua. Elas são minhas também. Eu não tenho o menor pudor de dizer, ó. Todo mundo sabe disso. Eu não escondo a minha preferência política. Boa. Nunca escondi. Nunca escondi. Eu pago um preço até muito alto por isso. Mas tudo bem. Eu acho o seguinte, são as cores de todos nós. Todos, sem exceção. Então, quando você vilipendia a camisa da seleção brasileira e associa à extrema-direita, tem alguma coisa muito errada. Na mentalidade do brasileiro. Não é nem em mim, nem em nenhum de nós aqui. E nem quem esteja assistindo em casa. São as pessoas que estão aí querendo algo que não vai ter conserto, que não tem mais volta. Foi a vontade da maioria e tem que se respeitar a vontade da maioria. E acabou. Como em 2018 respeitou-se a vontade da maioria. Choramos, eu chorei, acabou, beleza. Não fui pra rua pra provocar baderna. Fui Não, ver e minha pra vida, fui tocar minha vida. pedir atos antidemocráticos, né? Não, bom, isso aí nem tá em questão. Mas, gente, você criou uma atmosfera de antipatia com a seleção brasileira como há muito tempo não existia. E ainda acho, e aí eu vou entrar no mérito da convocação, tá? Uhum. Eu acho que o Tite fecha demais esse grupo, fecha nas convicções que ele prega, que é uma seleção que é competitiva, mas que tem falhas. É uma seleção que tem falhas. E eu vou dizer algumas delas. Lateral direita é uma falha gravíssima do futebol brasileiro. Convocar o Daniel Alves foi o maior erro que o Tite podia ter cometido. Eu acho que o Éder Militão, por mais limitado que seja, seria uma alternativa para ser até titular da lateral direita, que o Danilo também é limitadíssimo, é um jogador frágil, não vive um bom momento na Juventus de Turim. E o Éder Militão serve como uma boa opção para jogar pelo lado direito, porque ele é destro e tem noção da posição. No Real Madrid ele também joga de lateral direito. Essa Foi versatilidade exatamente o que dele a gente ajuda. falou aqui na live, O Rodrigo. Fabinho também joga de lateral direito, se precisar. O Então, Matheus falou. opções o Valeu. Tite tem inúmeras. Aí, não convocando o Daniel, convocando o Daniel Alves, ele abre mão de talvez levar um André que podia, já nessa Copa, pegar cancha de jogador de seleção, que é um cara com enorme potencial, e eu não estou falando só porque joga no time que eu torço, mas porque ele é muito bom jogador. O André é o melhor volante do futebol brasileiro hoje, atuando aqui. Ou outra, o Ganso não seria exagero. Porque se o Uruguai tem o Arrascaeta, que é esse 10 clássico, por que o Brasil não pode ter? O cara que com um passe pode decidir o jogo. Aí vão dizer, o Ganso não tem físico para 90 minutos. Tudo bem, bota nos últimos 25. A visão de jogo que o cara tem, que é um troço absurdo. Os passes que ele dá, a qualidade, o tratamento com a bola. Cara, o Brasil não tem mais isso. Aí o meio-campo, você olha, é uma pobreza de talento. O Casemiro é bom jogador para a posição dele? É. Eu não gosto do Fred, acho o Fred jogador limitado, o Paquetá é um jogador limitado, só corre, marca, tá, e daí?
E mais uma vez gravitar em torno do Neymar. Pelo amor de Deus, gente. Neymar dependência. O jogador não tem maturidade nenhuma. Chega, gente. Chega. Ô, Rodrigo, e essa questão que você falou da antipatia com a seleção se reflete no nosso camisa 10, né? No Neymar. Sim. Lógico. Lógico, eles barrem tudo que ele fala, que ele repercute, as opiniões polêmicas dele. Ele só deu tiros no pé. É diferente do Everton Ribeiro, que se mantém numa postura de neutralidade muito digna, do Richarlison, que tem uma preocupação social muito grande. O jogador de futebol é um caso, o jogador brasileiro de futebol é um caso a ser estudado. Que é o seguinte, jogador de futebol, no geral, eu não estou aqui menosprezando ninguém, são pessoas que vêm de comunidades, de famílias pobres, com raras exceções, como o caso do Kaká e do Caio, que já vieram de berço, né, de gente de posses, ou diferentes, como o Sócrates, que era médico, o Casagrande, que era um cara que era de família classe média, mas um cara com esclarecimento enorme das coisas, Juninho Pernambucano, um cara altamente politizado, Raí, enfim. Você tem exceções. No bojo, o jogador brasileiro sai de baixo e, quando atinge um patamar muito alto, ele se vê diante de uma montanha de dinheiro e pensa assim, porra, atingir meu objetivo, quero mais e tal, quero que os outros se danem. A consciência social desses caras é zero. E a maioria é de pretos. Aí quando você escuta o Lucas Moura, que é preto, e o Neymar, que foi vítima de racismo dezenas de vezes nos últimos anos, declarar voto num presidente que idolatra, genocida, torturador e é pedófilo, pintou um clima aí, tá ok? Cara, não dá. Não dá. Rivaldo. Não dá, cara. Gente, não dá. É inconcebível. É demais pra minha cabeça. É demais pra Ronaldinho Gaúcho, pode puxar aí, não, tem o vários. Robinho. Mas Não, o Robinho não tem caráter nenhum. O Robinho é um criminoso, né? O Robinho é um retrato disso tudo. Robinho é um baita de um mau caráter, né? Com O Robinho é um certeza. baita de um mau caráter. Com certeza. É lamentável. Eu só posso lamentar. E aí... E não vai ser distancia. extraditado, né? Não vai Não ter vai. como. E aí a seleção, ela provoca Vai essa ficar no antipatia. Brasil. Mas aqui, por elenco, é uma das melhores seleções da Copa. Vai chegar Por como mere- favorito, Rodrigo. Por merecimento, vocês sabem que eu gostaria de ver campeão do mundo. Fala Vai aí. doer, hein? Argentina. Pro Messi ser campeão mundial. O futebol mereceu ver o Messi campeão da Copa com Aí a tu fez a Argentina. alegria do diretor. Aí. O Vai riso dele. ser doído eu falar isso, mas eu vou torcer secretamente pra Argentina ser campeã da Copa. Tem que ter coragem pra admitir isso, Rodrigo. Cara, porque é o Messi. Porque é o Messi, que é o maior dessa geração recente. Eu acho tão genial quanto o Maradona. Tão genial quanto o Pelé. E dos que eu vi jogar, o Maradona é o número 1 e ele é o segundo. Como eu não vi Maradona, pra mim ele é o mais genial que eu vi jogar. Como eu vi o Maradona, igual ao Maradona não teve. Não teve. Não teve. Não houve. Que eu tenha visto, não houve. E um outro cara excepcional, o Zidane. Fantástico. Em Craque de português. O Cristiano é marra e tal. Eu já fui mais refratário ao Cristiano, mas admito que é outro monstro. Mas tem um grande problema. O Mandorinha só não faz verão com aquela seleção de Portugal. Mas esse Messi ano, tem- esse ano a muito seleção de ruim. Portugal O vem Messi até tem melhor, a hein? sorte de ter uma seleção nessa Copa melhor que a de 2018. Essa é só do Messi. Sim, verdade. Mas Portugal esse ano talvez chegue com a sua melhor seleção e com o Desde Cristiano Eusébio, né? Ronaldo. Desde 66. E com melhor seleção da Cara, vai fase depender atual. muito da fase de grupo e quem ela pega do nosso grupo, porque é G contra H nas oitavas Sim. e pode ter um Brasil e Portugal. Pode. Cara, O vocês já Brasil, pensaram Uruguai. Portugal, o Cristiano Ronaldo nos mandar de volta pra casa nas oitavas de final? Fala isso não. Que isso? Faz isso não, faz isso não. Ou o Uruguai? É. Meu pai do céu. É.
O Uruguai, eu acho que o Uruguai cai na primeira fase. Acho que quem passa Pra nesse quem? grupo Pra é Gana? Gana. Pra Gana? Não sei. Porque eu acho o Uruguai fraco. O Uruguai se arrastou aí nas eliminatórias. Cara, o Mas tá falando Uruguai, de Copa do Uruguai Mundo. não é fraco não, hein? O Uruguai Quando não é entra fraco O Uruguai não. melhorou na reta final aí com o novo Aquela treinador. camisa pesa o pro Alonso. caralho, cara. Aquela camisa pesa muito. Aquela camisa às vezes joga sozinha. Não vamos subestimar o Uruguai, não. Agora, uma briga interessante vai ser pelo segundo lugar do nosso grupo. Vai. Eu acho que o Brasil classifica como primeiro. Aposto na Sérvia. No segundo lugar. Eu tô na Suíça. Eu também. Sérvia tem mais time. Camarões, pra mim, é saco de pancada. Ok que a Sérvia tem mais time, mas tem que provar isso no campo. Sim. E aí a Suíça vem bem arrumadinha. Não é mais um É time a mesma retrancado. base da Euro. Sim. Mesma base da Euro que tirou a França. Então é um time que você tem que jogar com o máximo de respeito. E contra o Brasil a gente já sabe como eles vão vir. Fechados, retrancados e jogando por uma bola. E tem capacidade para jogar por uma bola e até ganhar o jogo da gente. O que seria um desastre. Seria um desastre o Brasil perder para a Suíça. Rodrigo, Deixar ponto pelo caminho, né? mas Verdade. vamos lá. Brasil, você já falou aqui que secretamente vai torcer aí pra Argentina. Sim. Mas a Argentina, se for eliminada, ou antes de, de um a gente jogo vai contra a zoar porque Argentina, faz parte, cara. mas eu quero saber zoeira. o seguinte, vai torcer pro Brasil? Não, Não, não. Hipótese nenhuma, não. fechado. Mas Não. independente de torcer ou não pro Brasil, 2 lives por dia aqui na Conversa Esportiva. Então vai ter informação de manhã até a noite sobre o que está acontecendo. Todo mundo é bem-vindo aqui. Quem vai torcer para a Argentina, quem vai torcer contra o Brasil, todo mundo pode vir para a Conversa Esportiva todos os dias de 9 da manhã e de 9 da noite, Rodrigo. Que legal. Legal a iniciativa de vocês. E Copa do Mundo é um evento que é bacana. Pena que esse ano é um ano atípico. É um ano atípico. Por tudo que a gente falou aqui. Eu lamento. Exato. Lamento. Acho que o brasileiro merecia ter sofrido menos nos últimos anos. A gente não merece tudo isso que a gente passou, não. Nós merecemos e essa Copa não seria coisas no muito Catar, melhores. se fosse numa realidade normal. Não, essa Copa fosse... podia ter sido nos Estados Unidos como CA de 26, naquele esquema com o Canadá e com o México, que é absolutamente inverossímil. Mas se os Estados Unidos fizessem a Copa em 22 sozinhos, cara, ela já teria acontecido, né? Teria sido na época normal dela e obviamente que seria muito melhor. Obviamente que seria muito melhor. Não tenho dúvida disso. Rodrigo, muito obrigado pela participação aí. Falamos Valeu, muito de Rodrigo. Fórmula 1 e Valeu, falamos Rodrigo. até de Sempre que futebol. precisarem, estamos à disposição, viu, molecada? Um abraço, um prazer estar com vocês. Desculpem se eu Obrigado. falei além da conta, se eu falei demais, Nada, se eu casa não falei é sua. certas coisas, Então, se eu cometi Álvaro, só para excessos, aproveitar, mas tudo bem. para encerrar aqui, para aproveitar. E aí, vamos ter autódromo no Rio de Janeiro, Rodrigo? Não? Não. Quem acreditou em Deodoro, ó, Cifo. Tchau, gente. Valeu, Tá, Rodrigo. valeu, A gente valeu, já valeu. volta, galera. Vamos fazer uma Tchau. pausazinha. Voltamos, galera, rapidinho, já no pique. Depois de receber esse convidado especialíssimo aqui, Rodrigo Matar, a gente vai dar sequência. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de futebol, Brasileirão que acabou ontem. E vamos falar de futsal também para fechar nossa live de hoje. Parabéns para a Ana Feijó. É isso mesmo, Matheus? Ana Feijó, né? Isso, Ana Feijó. Ana Feijó que ganhou o nosso sorteio. Não é a Isso, live sorteio começa foi lá no ainda, início, não. pessoal. Deixa eu tirar aqui. Quem não pegou, foi lá Estaremos no em início. contato. Isso, número 14, não é isso? Número Isso. 14. 14 é meu número. Era o meu número lá no futebol. Era o meu número da sorte. Eu usava 14.
Boa. Felizmente não veio a 14 aí pra mim, né? Mas tá certo, Matheus, dando sorte aí. Não todo precisa mundo, ter o né? patrocínio da Red Bull, não precisa. O Red Sou Bull. amigo da Buffone, tem patrocínio da Red Max Bull, não é, Matheus? Verstappen. Pô, É, isso aí. Vamos lá então, Vamos Brasileirão. lá. Que vocês querem começar falando pelo quê aí, nessa reta Deixa meu final de amigo Matheus brasileiro? falar aí. fala aí, Começa aí, fica à mano. vontade. Não, primeiro você. Você que é o Vou homem falar da então, né, rodada meu aí. trouxa? Última rodada, decidiu quem foi para a Libertadores. A gente já sabia quem foi o grande campeão, que foi o Palmeiras. Palmeiras que terminou com sua maior pontuação na história, com 81 pontos. Fez a última rodada Perdeu a com invencibilidade, perdeu o cabaço. sim, É. enfrentou o Internacional do Beira-Rio, o Inter venceu o jogo por 3-0. Um excelente trabalho também do Mano Menezes, né? A gente vinha falando isso a live toda, a temporada toda quando chegou, estava Matheus, montando só esse. uma duvidazinha desse jogo. Por que, que o Marcelo Lomba não pôde jogar? É por força contratual com o Inter ou foi opção do Abel Ferreira mesmo de colocar o terceiro goleiro? Eu acho que foi a opção pelo Abel Ferreira, né? Ah, beleza. Beleza. Mas foi um bom jogo lá no Beira Rio. A torcida do Inter comprou o barulho do Mano, compareceu um bom número lá no Beira Rio. Também Internacional fechando chave de ouro esse campeonato. E o Fluminense também que fez boa temporada, né, meus amigos? Surpreendente, até pelo tudo que foi o início, a eliminação de Libertadores. Aí chega o Fernando Diniz aí, muda o esquema de jogo, aproveita o que foi investido naquele time, muda o esquema de jogo. A gente vê jogadores importantes como Ganso. Ninguém esperava o Ganso, ele foi um dos melhores do campeonato. Tem o Germancano aí sendo artilheiro do Brasileirão com 26 gols. Então o Fluminense foi uma das grandes surpresas da temporada, da base por ter terminado em terceiro lugar. Chega forte para a próxima temporada. O Fluminense já começa a trabalhar no mercado também, alguns nomes interessantes. Quem que tá E sendo falado aí? Quem que tá sendo especulado? pelo último nome que eu ouvi do Fluminense, o Fluminense estava interessado em Keno, do Atlético Mineiro. É um Bom, pedido do Fernando Diniz. E Fernando Diniz também está envolvido uma lista de treinadores do Atlético Mineiro. Informações aí que estava acompanhando os bastidores. O Atlético Cuca Mineiro foi está embora, né? foi. Isso porque Mais o uma Cuca vez. se despediu do Atlético Mineiro hoje. Então, o Atlético já tem alguns nomes já. Tem o Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Também está em reunião com o Fortaleza nesse momento para discutir contratos, se fica ou sai. Então, assim, vamos ter muita novela durante a semana. Tomara que fique porque o Fortaleza vai pra Libertadores, né? Mas antes da gente dar esse passo aí lá na frente, Não, a gente já pode falar de Libertadores, né? Sim. Atlético Paranaense garantiu sua classificação na Libertadores. Era a última vaga direta que estava faltando. O Atlético só dependia dele mesmo e ganhou do Botafogo, né, Matheus? Sim. Era um confronto direto, né, meus amigos? Um confronto direto que valia muito. Um jogo em que o Botafogo jogou até os 20 minutos do primeiro tempo, 25 minutos do primeiro tempo, estava bem na partida, mas o Atlético Paranaense conseguiu se encontrar, amassou o Botafogo durante a partida. O Botafogo não conseguiu sair da forte marcação do Atlético. A gente sabe também que jogar na Arena da Baixada é muito difícil, mas o Atlético foi melhor na partida, venceu a partida por 3-0 e tivemos a despedida do Filipão, né? O Filipão que anunciou a aposentadoria, não vai mais trabalhar como treinador de futebol, mas ele já recebeu a proposta do Furacão para ser coordenador de futebol do Atlético Paranaense, então ele vai trabalhar na coordenação de futebol. Então, se não me engano, vai ser o Lucas Turra, né? O Netinho. O Turra, isso. O Turra, que Isso. ele é auxiliar do Filipão. Do Filipão, está sendo preparado para ser o treinador. E deixando bem claro que o Filipão disse que ele quer ser só coordenador de futebol no Sim. campo, no vestiário. Ele não quer mexer com nada que tenha a ver com contratos, com financeiros do clube. Sim. É uma função também que o pessoal estava até comparando na notícia ali com o Alex Ferguson,
no Manchester United, né? Ele fica ali no vestiário, motiva os jogadores, dá algum auxílio ali, alguma ajuda. Então vai ser a mesma função que o Filipão deve fazer. Conselheiro. Um Um conselheiro. conselheiro. Porque o cara que está diretamente relacionado ao futebol nesse sentido e não tá envolvido com finança, com a parte financeira, ele não está de fato atuando. Assim. Sim. Sim. É uma outra questão aí que o Filipão ele vai ter que rever, senão ele pode até cair num esquecimento, porque Filipão não é Alex Ferguson. Né? Tá? Com todo respeito ao Filipão, mas ele não é um Alex Ferguson. E o Botafogo, cara? O Botafogo que acabou em 11º, Matheus. Sim. Uma temporada que superou todas as expectativas, né, mesmo? Superou? Temporada. Superou. Então a expectativa era de não cair. Sim. Lembrando que o Botafogo é o primeiro ano, subiu da Série B. Foram montados 3 times durante a temporada. Teve ainda a transição da SAF, então já ficou todo confuso. Então o Luiz Castro teve que montar 3 times. Aos poucos foi ganhando solidez, foi ganhando cara, conseguiu encontrar um padrão de jogo nessa reta final. O time teve uma crescente. Então, assim, o Botafogo termina um campeonato um pouco frustrado porque teve esperança de conseguir a vaga da Libertadores, mas não foi decepcionante. Queria uma esperança para que 2023 volte mais forte. Diogo Texto os caras já têm os nomes mapeados aí, já apresentou o André Mazzucchi, que é o diretor de futebol. Então, o Botafogo nem teve férias, já até treinou hoje, já pensando também no amistoso que vai fazer contra o Crystal Palace dia 2 de dezembro. Então, assim, foi um ano que se dá esperança para o torcedor do Botafogo seja mais forte, bater a competição. O Botafogo está voltando a jogar uma competição internacional que não disputa desde 2019. Então, foi um ano que superou a expectativa. Então, o Botafogo, até em geral, sai no lucro, né? Porque volta a uma competição internacional. Estamos com 6 pessoas assistindo aí a live agora. Vamos lembrar aí pra galera, ó. Programação da primeira semana da Copa do Mundo. A partir do domingo, a gente tem live especial todo dia, hein, galera? Só vamos falar de Copa. Renato, você concorda aí que o Botafogo ficou acima da expectativa nessa temporada? Sim, apesar de boa parte da torcida do Botafogo ali na metade do ano não estava muito satisfeita. Tinha ali a impressão que o time poderia ir mais longe no campeonato, mas não. Foi digno, foi justo. O time que subiu se estruturou, como o Matheus falou, montou 3 times, um no Carioca e 2 no Brasileiro. O Botafogo é um dos 5 times, já que a gente vai até trazer na quinta-feira um pouco mais um raio-x do Brasileirão, mas o Botafogo é um dos 5 times que tiveram o mesmo treinador durante 38 rodadas, que foi Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e tem mais um time agora, Matheus, me ajuda aí. Me faltou, agora na cabeça me fugiu. Parece que Mineiro não. Curitiba? Não. Curitiba não. Red Bull também não. Red Bull cometeu a idiotice de mandar embora na penúltima rodada, né? Se tivesse mandado embora 10 rodadas antes, o time poderia ter brigado por algo melhor. Falou São Paulo já, né? Você falou São Paulo. São Paulo, Palmeiras. Agora, falando disso aí, Botafogo, Renato, a gente vai falar na quinta-feira, seleção do campeonato. Cada um vai trazer a sua aí. Cara, e o Atlético Mineiro acabou conseguindo só uma pré-Libertadores. Grande decepção aí. Muito. Pra mim, é a decepção do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, depois o Flamengo. Só falar aqui rapidinho, ó. Obrigado, Elianã. Elianã que falou aqui que legal que a gente vai fazer a transmissão aí da Copa. Obrigado, Elianã. Já saiu o sorteio, tá, galera? Foi a Ana Feijó que ganhou esse sorteio aí. Foi mal, Renato. Vamos lá. Decepções do campeonato. O Flamengo pra você foi uma decepção, cara? Mas o Flamengo que já foi campeão de Copa do Brasil e Libertadores. Copa do Brasil e Libertadores é outra competição. Mas largou totalmente. Não, então, por isso, não tinha que ter largado. Se não larga, se não desmobilizou muito cedo. Esse time poderia ter brigado mais pelo campeonato. Eu não vou dizer que ia ser campeão,
mas poderia ter brigado mais por esse campeonato, ter chegado mais próximo do Palmeiras. Hoje, o time é rico, é milionário, mas uma posição no campeonato, a diferença financeira é muito boa, é grande, então por isso que o Inter brigou até o final aí pelo vice-campeonato, o Fluminense brigou pelo vice, pelo terceiro lugar. Agora o Não, isso aí eu Atlético, mas a concordo com maior, você, que a gente até falava é, que o Flamengo tinha mais chances de ser o vice se quisesse, né? exato. Mas o Flamengo largou, realmente não ganhou nenhum É, jogo nessa reta final. a- e sábado foi vergonhoso. Eu tava lá no Maracanã, a É torcida frio, fez uma hein? festa. Pois é. A torcida fez uma festa, mas, cara, foi vergonhoso. Acho que só o Gabriel, pelo que eu vi do jogo, Gabriel queria jogar, Vidal queria jogar, e uma forçação de barra para jogar a bola toda no Rodinei. Tipo, vamos jogar nele, porque é despedida, ele tá indo embora. Enfim, mas foi. Agora, a maior Mas eu decepção do discordo, campeonato só rapidinho, eu discordo que a tática de ter deixado o Campeonato Brasileiro de lado foi errada. Eu vejo muita gente falando isso hoje, depois que a obra já tá pronta, né? mas eu tô Mas. falando antes, eu não Não, tô falando beleza, hoje, você não. fala antes. Eu É. tô falando assim, vejo muita gente falar depois. E eu mantenho a minha opinião de que o Flamengo fez certo ao priorizar as Copas. Tanto que foi E campeão das Copas. lembrando que o E eu acho que Flamengo não no seria início. campeão do brasileiro e poderia não ser campeão das Copas também, o Matheus. Agora, tem um detalhe: se não ganha, a Copa do Brasil foi ele por um detalhe nos pênaltis. Se não ganha, E ia estar numa pressão hoje gigantesca, né? tem outro detalhe, Tem né, isso meu? A gente também, né? tá esquecendo que o Flamengo estava também com o trabalho do Paulo Souza no início do Campeonato Brasileiro, que prejudicou muito a equipe também, né? Um Sim, desserviço do Paulo Souza. sim. Sim, Mas para Paulo mim a Souza maior prejudicou muito o decepção é o Flamengo. Galo. A maior Pelo decepção do com investimento certeza. campeonato, também, Atlético Mineiro. sim. A maior decepção. Mandou o treinador na hora errada embora, o time estava no G4 e trouxe um treinador que faz isso com todos os times que passa. Ele é campeão, ele sai e depois ele quer voltar por cima. Isso não deu certo no Palmeiras, agora não deu certo no Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que o Atlético errou aí. Tanto que percebeu que errou e não vai mais renovar o contrato aí com o Cuca, como um acordo que eles dizem, né? Mas não vai renovar mais esse contrato aí para a próxima temporada. Vamos ver quem vai ser o treinador do Atlético. Pelo elenco que o Atlético tem, mesmo sem o Hulk lesionado nas últimas rodadas, no mínimo o Atlético tinha que estar brigando pelo título. Não deu título, bater segundo ou terceiro colocado. Fase de grupo da Libertadores, pô, era obrigação, cara. O ano que vem é o ano de inauguração da Arena do Atlético Mineiro. Cara, vocês imaginam se o Atlético é eliminado na segunda fase da pré-Libertadores? E aí não vai nem para Sul-Americana. Tem para Sul-Americana tem que ir para a terceira fase. E aí, cara, como é que faz? Verdade, ô Renato. E o outro time de Minas que decepcionou na última rodada foi o América, cara. Eu acompanhei, o jogo do América foi o último a acabar, né? Eu vi os minutos finais de América 1, Atlético Goianiense 1, o Atlético Goianiense já rebaixado com um jogador a Jogou, menos jogou mais. Mas e não sofreu o gol. E quando o América fez o gol, Matheus, quando o América fez o gol, já nos acréscimos, e Bem aí, anulado, né, por sinal. obviamente foi anulado. Ali acabou o jogo, porque ali o América não tinha mais força pra tirar de Verdade. lugar nenhum, Matheus. é, mas eu falava que esse jogo não seria tão fácil assim, Hum, ainda mais que o Atlético Goianiense estava tentando sonhar com a Mas o sobrevivência no o Atlético Campeonato Goianiense Atlético tinha que Goianiense só Brasileiro. se golear. salvasse se É, ganhasse de 6, cara. O era que muito difícil. aconteceu foi que o América tropeçou pra ele mesmo. O Certo. América tinha obrigação de ganhar em casa, Renato. E o Atlético Goianiense, meus amigos, que fez uma boa partida contra o Santos, fez uma boa partida contra o São Paulo, só que é um time que sabe tocar a bola, só que, cara, pagou o preço alto nessa temporada por crescer o olho. Se o Atlético Paranaense tivesse mirado e focado no brasileiro, em se salvar, isso não, mas não. Como foi muito longe na Sul-Americana, nós até comentamos aqui, pagou um preço muito alto, foi A muito conta longe na Copa chegou. do Brasil. É. Isso, a conta chegou, exatamente. Aí falando então dos rebaixados: Ceará, Atlético Goianiense, Avaí Uma e outra decepção, Juventude. Ceará. Ceará não tem time, amigo, na minha opinião.
para ter sido rebaixado. Será foi um dos times que venceu o Palmeiras, né, meus amigos? Ele começou o campeonato vencendo o Palmeiras, teve boa parte do campeonato ali no meio de tabela, teve essa troca de comando também, então, assim, foi meio decepcionante também o Ceará. O erro do Ceará na saída do Dorival não foi nem o Marquinhos Santos, na minha opinião. Foi apostar em um cara que nunca foi treinador, que era o Lúcio Gonzalez. Foram 11 ou 12 jogos. Foi uma vitória só, apenas uma vitória. Então, o time do Ceará, o investimento que o Ceará fez, é um time bom, cara. Tanto que o Ceará foi bem na Copa Sul-Americana, chegou até as quartas de final. Esticou a corda também um pouquinho, esticou, mas o Ceará tinha mais elenco que o próprio Atlético Goianiense. Então dava para esticar um pouquinho também. E o Ceará, depois que foi eliminado tanto da Copa do Brasil pelo Fortaleza e da Sul-Americana contra o São Paulo, o Ceará não reagiu no campeonato, diferente do que aconteceu com o Fortaleza, com o seu arquirrival. O Ceará só foi caindo. E eu lembro de um momento que teve o choque rei, Ceará e Fortaleza. O Ceará ganhou o primeiro e era favorito, chegava embaladíssimo, né? Pra sequência. E nesse momento o Fortaleza estava lá embaixo. E o Fortaleza estava na lanterna. Sim. E eu aqui dou os parabéns ao Fortaleza, eu não acreditava. Eu cheguei a cravar Fortaleza rebaixado, mas eu não tenho vergonha para falar, não. Eu acreditava mesmo, eu não levava fé, falei várias vezes. O Fortaleza já fez muito no campeonato e, cara, chegar numa pré-Libertadores era lucro, eu acho que não tinha mais pernas para isso. E chegou, parabéns ao Fortaleza, só que agora tem que se estruturar para passar, lembrando, não adianta nada comemorar a pré-Libertadores se você não, pelo menos, nem passar para a segunda fase da pré, para disputar, se perder e ir para a Sul-Americana, porque senão o ano é definido só em 2 partidas, e aí balbaldo. Verdade. Renato sempre traz esse ponto muito importante. Porque é uma preocupação. Eu vi muita gente, por exemplo, ontem, o Atlético Mineiro. Eu achei a comemoração de alguns jogadores, do próprio Cuca. Cara, o Atlético Mineiro fez o mínimo. Patético. Isso. Fez o mínimo para se classificar. Tinha que ter se classificado pelo menos na fase de grupos. Patético. Tá? Patético. É diferente, eu vou dar um exemplo. É diferente, olha. O Atlético Paranaense caiu de rendimento uma boa parte do campeonato, a gente sabe de motivos, mas conseguiu recuperar ali nas 2, 3 partidas finais. É diferente, se o Botafogo ontem garante a vaga direta, vencendo o Atlético Paranaense lá no Paraná, e poderia acontecer, já que o Botafogo era um dos melhores visitantes, e o Botafogo faz uma festa, como o que o Atlético Mineiro fez. Ou mesmo uma vaga indireta, Renato. Ou mesmo uma vaga indireta. Cara, é show, parabéns. Fez, porque fez a mais do que se imaginava. Agora o Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro fez menos do que imaginava. Olha só, vou abrir uma coisa aqui pra vocês. Vocês sabem que eu gosto ali dos bolões, né? Que eu gosto de fazer meus palpites. Antes do campeonato começar, tá? Eu indiquei lá os 4 primeiros e os 4 últimos colocados do campeonato. O G4 e o Z4. Eu só errei no Ceará, que eu não botei como rebaixado, e só errei no Fluminense, que eu não botei no G4. Então, todos os outros ali eu acertei. Acertei que o Atlético Goianiense caía, que o Avaí caía, que o Juventude caía. E lá em cima eu acertei Palmeiras, acertei Inter e acertei Corinthians. Só não tinha como acertar realmente esse Ceará aí, que surpreendeu sendo rebaixado. Agora, outra grande decepção pra mim, Red Bull Bragantino. Terminou o campeonato em 14º. Eu venho falando há muito tempo. Tinha que ter mandado esse cara embora, esse Barbieri, há 10 rodadas atrás. Aí o Bragantino, de repente, poderia brigar pelo G8. O time do Bragantino não é ruim. O treinador que é fraco. Com certeza. O Barbieri tá sendo contado pra assumir o Santos. Coitado do Santos. É por isso que aí o Santos vai ficar nessa água de salsicha de novo. Briga por vaga de Sul-Americana, briga pra não cair. Enfim, é o que vai acontecer. E no Santos, não vai ter a paciência. E o Santos tem novo coordenador de futebol, meus amigos. Paulo Roberto Falcão. Nome importantíssimo da história do futebol aí. Ó,
Muito mais Brasileirão, Boa sorte pra ele. quinta-feira. Boa. Lembrando que será a nossa última live antes da Copa, né? E durante a Copa, ó. Programação especial, live todo dia. Ah, vai ser sempre aqui na Twitch? Não. Fica ligado, segue a gente em todas as redes sociais. Opa, isso é Porque novidade pra vai gente, ter Matheus. coisa de. Olha, Vai ser Ah? o doideira, hein? diretor não tá nem contando. Aí, galera, o diretor não contou isso pra gente, não. A gente tava achando que era só na Twitch. Caraca, Ah, tá escondendo o jogo até pra gente, viu? Não, a gente não Boa. tem uma reunião quarta-feira, cara. Quarta-feira a gente tem uma reunião. Ah, tá. Então você deu spoiler. Tá certo. Tá certo, tá certo. Matheus, Gostei, curti. Matheus, tira, diretor. futsal, fala aí pra gente. Rapaz, meus amigos. Jogão, hein? Que final de futsal. Que temporada foi futsal. Emocionante, eletrizante e surpreendente. Lá em Erechim, ginásio lotado, como era esperado. Um jogo em que começou truncado, catimbado, poucas chances claras de gol, mas o Corinthians melhor no jogo, começou melhor no jogo, criando as melhores oportunidades, faltava aquele último passo, não estava entrando, mas o Erechim também com sua estratégia de marcando bem, sai no contra-ataque, estava incomodando um pouquinho, mas a emoção vai chegar no segundo tempo, isso porque aos 3 minutos Erechim, o Atlântico com o Eric abriu o placar. Então, eu gostei da estratégia do Atlântico. Tentou cozinhar o jogo até levar para prorrogação. Assim, faltava 5 minutos, meus amigos, para o Atlântico levar o jogo para prorrogação e decidir o jogo. Mas esses 5 minutos do nada virou vantagem para o Corinthians. De 5 minutos, o Corinthians fez 5 gols. Olha só que loucura, olha só como que é o futsal. Então o Atlântico aí tentou colocar um goleiro linha, foi pro abafa, só que a estratégia não acabou dando certo e o Corinthians soube aproveitar os erros do Atlântico e, com méritos, o Corinthians é bicampeão da Liga Nacional de Futsal, foi o melhor time amassou todo mundo, sempre ganhando os primeiros jogos aí, então foi justíssimo o título do Corinthians e que vem mais forte para a próxima temporada. Mas, ô Matheus, eu acompanhei, confesso que eu acompanhei o segundo tempo da partida. Mas ali, no finalzinho ali, tava fazendo uma coisa aqui ali e acabei desconcentrando um pouquinho. O que houve naquele final, cara? Que só aquele caminhão de gols. Então, foi por conta da estratégia do Atlântico com o goleiro Goleiro Linho? Foi, então, o Corinthians se fechou, viu? Estava com a vantagem ali, então tinha empatado o jogo, o empate era do Corinthians e o Atlético foi uma bafa, lançou o goleiro linha, que é uma forma de estratégia de futsal ser mais ofensivo, só que a estratégia não acabou dando certo, acabou entrando na marcação do Corinthians, o Corinthians foi feliz nos contra-ataques e nas sobras também. Mas fez certo o Atlântico, né? Tinha que ir pro tudo ou nada, né? Sim, com não tinha certeza. que fazer. Não tinha que fazer. Certeza. Agora, o Corinthians foi o melhor time da competição? Foi. Assim, a gente sabe das melhores campanhas, não foi. Mas nos playoffs, foi o melhor time. Que é quando importa, né? Sim. Exato. Playoffs é outro Concordo. campeonato. Concordo. Galera, então, muito boa a live hoje, hein? Uma novidadezinha, não sei se o Matheus viu, a nossa amiga Drica que postou hoje nas redes sociais dela a apresentação do novo técnico aí do Jack, né? O Júlio César Nunes. Foi apresentado hoje como novo técnico aí do Jack. Boa. Formação quentinha aí. Rapaziada, mais uma vez lembrando, programação muito especial a partir de semana que vem, Copa do Mundo, a gente vai vir com tudo. Compartilha, fala com a galera, porque a conversa esportiva vai estar nas cabeças. Acompanhe as nossas redes sociais para ver as novidades. Muito obrigado a todo mundo que participou da nossa rifa. A vencedora foi a Ana Feijó, que tem que entrar logo em contato com o Matheus para essa camisa chegar antes do primeiro jogo do Brasil. Número 14? O número 14. Obrigado para os nossos apoiadores do Camarote, a Marilene, da Arquibancada, o Alexander e o Caio Fabreche. Nossos apoiadores,
recado especial aí para vocês que estavam aí, não sei se ainda estão. Prestem muita atenção aí, porque vocês vão receber, vão chegar coisas especiais para vocês. Caixa de e-mail, olha a caixa de e-mail, correio, olha os correios, vai chegar mimo, vai chegar brinde e vai chegar conteúdo exclusivo para os apoiadores. Essa semana, conteúdo exclusivo vai pingar aí para os apoiadores. E a partir de domingo, Matheus, Renato, Copa do Mundo bombando na conversa esportiva. Isso, na quinta-feira a gente fala mais um pouquinho sobre o que vai acontecer então, a partir de domingo. Sim, chave virou. Chave virou, chave vai virar. Quinta-feira ainda tem live. Quinta-feira a gente ainda vai falar de futebol, a gente ainda vai falar do Brasileirão, cada um vai trazer sua seleção do campeonato, a gente ainda vai falar de outros esportes, mas a partir de domingo, chave virou e é campeonato, é Copa do Mundo direto. Então vamos que vamos, segue a gente nas redes sociais, porque por lá você vai saber tudo, principalmente pelo Instagram e pelo Twitter. Segue a gente na Twitch, Instagram. Vamos que vamos, galera. Deixa seu like lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário que é muito importante pra gente. Essa live aí até amanhã já vai estar lá no YouTube. Então compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, é muito importante pra gente. Valeu, galera. Renato, Matheus. Valeu, bom feriado a todos aí amanhã. Reunião. Vejo vocês quarta na nossa reunião e quinta na live. Boa. É É isso. Até a próxima.